Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde. Estamos aqui para mais um momento de uma live, promovido pelo Nosso Lar Academy, que faz parte do grupo Nosso Lar, do Nosso Lar Saúde Mental, onde nós temos o Nosso Lar Espaço Terapêutico, o Hospital Nosso Lar, e agora inovando com o Nosso Lar Academy, que esse é um grande propósito do Nosso Lar Saúde Mental, com o Nosso Lar Academy trazendo sempre pautas referentes à saúde mental, podendo de alguma forma contribuir com o conhecimento de vocês, trocar uma ideia e trazer sempre um assunto relevante para que a gente possa estar antenados com o que está acontecendo no mercado em relação à saúde mental. E como ação do Nosso Lar Academy, promovemos lives sobre assuntos interessantes, estimulando a reflexão sobre a saúde mental em todos os aspectos e abordagens. E é por isso que hoje, considerando o Dia Mundial da Pessoa com Esquizofrenia, o Nosso Lar Academy traz como pauta esquizofrenia. Vamos falar sobre isso e nós vamos ter dois convidados muito interessantes que vão poder contribuir conosco, que é o Dr. Luiz Antônio e o Dr. Danilo, nosso psicólogo. A gente está fazendo o convite e já eles entram para que a gente possa conversar e trocar uma ideia sobre isso. Então, deixa eu chamar aqui. A gente possa conversar sobre o tema da nossa live, que é esquizofrenia. Vamos falar sobre isso. Então, vamos lá. Olá, Danilo, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, Cris, boa tarde, doutor Luiz Antônio, boa tarde a todos que nos acompanham. Bem, sejam todos muito bem-vindos. Boa tarde, pessoal, boa tarde, Cris, boa tarde, Danilo, prazer aqui estar com vocês hoje. Prazer. Um tema tão legal, tão interessante. Sim, com certeza, é uma satisfação muito grande ter vocês com a gente, para que a gente possa conversar sobre a esquizofrenia, Uma vez que ontem foi um dia em alusão ao Dia Mundial da Pessoa com Esquizofrenia. Então, nós temos aqui o Danilo, que é o nosso psicólogo aqui do Nosso Lar Hospital, e o Dr. Luiz Antônio, nosso médico psiquiatra aqui também do Nosso Lar. E aí, então, eu estava até comentando antes da gente começar, eu estava comentando que esse é um assunto que nós temos vastos assuntos e temas para discutir sobre isso. E aí eu começaria fazendo essa pergunta para vocês, do que trata-se a esquizofrenia? Como podemos identificar e o que é esse transtorno mental? Doutor Luiz, pode começar? A esquizofrenia, a gente consegue lembrar ela bem por aqueles pacientes que escutam vozes, que têm um comportamento mais diferente, que, de certa forma, eles mudam. Então, eram pacientes que tinham sua vida relativamente funcional, sua vida normal, e aí, a partir de um certo ponto, e normalmente a gente não consegue entender muito bem que ponto é esse, Porque existem várias causas para a doença, para o transtorno. Mas, de fato, ele começa a escutar algumas vozes, começa a ver algumas coisas diferentes que só ele vê, que é o que a gente chama de alucinação. Começa a ter alguns pensamentos mais diferentes, pensamentos delirantes, achar que está sendo perseguido, achar que alguém quer matar ele, ou ter outras ideias assim que, por mais que você mostre para ele que aquilo não faz parte da realidade, mas ele tem plena convicção que aquilo é real. E a partir daí ele também pode mudar o comportamento dele, passar a ficar mais agitado, passar a ficar, de certa forma, mais agressivo, principalmente por conta reativo a essas alucinações, E aí acaba modificando a rotina ali de toda a família dele, de todo o ambiente familiar, E aí é nesse ponto que geralmente as famílias trazem para avaliação e geralmente é onde a gente consegue fazer o diagnóstico. Entendi. Danilo, você quer comentar? Sim, claro, É exatamente isso, A esquizofrenia é essa quebra da realidade, Quando o paciente ele começa a ter esses delírios, essas alucinações, geralmente são delírios e alucinações persecutórias, onde ele cria
uma realidade ali que só ele acredita naquela realidade. Geralmente são com aqueles pensamentos, com aquelas vozes de depreciação, de que alguém vai pegar ele para matar, de que alguém está conspirando contra ele, né? Por exemplo, quando há essa ação da família em buscar esse paciente, em tomar essa decisão de levar esse paciente para o pronto atendimento, para a emergência do hospital psiquiátrico, para que ele tenha esse suporte, geralmente o paciente acha que todo mundo ali está formando um complô contra ele, né? Que estão levando ele porque estão em uma perseguição contra a pessoa dele, então tem essa quebra dessa realidade, né? Um dos fatores principais da esquizofrenia é isso. Entendi. Quanto mais cedo a gente consegue identificar isso, o tratamento ele é mais efetivo. Como é que pode ser? Vamos pensar que a gente é assistido por várias pessoas e, de repente, um familiar, alguém pode identificar algum traço desse? Há alguma orientação em relação a isso? Isso, Cris. Os estudos, eles sugerem, né, os últimos estudos que a gente tem, que quanto mais cedo, quanto mais precoce a gente consegue fazer o diagnóstico e automaticamente instituir o tratamento, melhor vai ser o prognóstico, né? Melhor vai ser a vida futura daquele paciente. Então, ele vai ter menos episódios de agitação, de agressividade, ele vai conseguir ter uma vida mais funcional, mais relacionamentos funcionais e ter uma vida, de certa forma, normal. Mas a grande questão é essa, o diagnóstico precoce, né? E muitas das vezes a gente sabe que o diagnóstico precoce ele se torna difícil porque no começo, às vezes, os sintomas eles se parecem até com outras doenças, né? Outras patologias. Por exemplo, às vezes o paciente é muito comum nos primeiros sintomas, ele ficar só mais ali quieto, só no canto dele, sem ter contato com outras pessoas, que de certa forma é uma mudança do padrão dele, mas sugere até mais sintomas depressivos. E aí acaba que, por ser um diagnóstico mais difícil, mais complexo, o tratamento também não vai ser direcionado. Mas ao longo do tempo a gente consegue, acompanhando, a gente consegue ver as mudanças e as nuances que a esquizofrenia vai trazendo para aquele paciente e a partir daí fazer o tratamento mais direcionado. Entendi. Danilo, antes da gente começar a live, a gente estava trocando uma ideia e você inclusive falou sobre esse cuidado que a gente tem que ter, de ter esse diagnóstico precoce, exatamente para que se evite questões como discriminação, a forma preconceituosa de lidar com essa pessoa, né? Como você quer discorrer sobre isso? Sim. A gente enfrenta, na verdade, uma luta, né, todos os dias, principalmente nós que trabalhamos dentro do contexto da saúde mental, que é uma luta contra a psicofobia, né? A gente tem essa luta diária e árdua até de tentar sensibilizar as pessoas cada vez mais para combater esse preconceito, né? E aí não seria diferente com o paciente esquizofrênico, né? Ele sofre muito preconceito, muitas vezes por conta das pessoas não entenderem o que está passando, sintomas, e aí nesse ponto entra também a questão da família, né? É importante que a família ela seja mobilizada, ela seja sensibilizada para que ela compreenda como funciona todo esse contexto do paciente com esquizofrenia, para que a família consiga sensibilizar esse paciente a entrar no processo de tratamento, né? A família está ali mais próxima, a família é uma ponte essencial, né? Em todos os aspectos, em todos os casos, mas principalmente nesse aspecto do paciente esquizofrênico, muitas vezes ele é tido... Eu já ouvi muitos relatos de pessoas próximas a mim, de filhas de pacientes na década de 80, 90, que diziam, essa aí é a filha do louco, né? E aí, hoje, você ouvir isso naquela época já era forte, imagina nos dias de hoje, né? Então, para que a gente tenha cada vez mais essa sensibilização, é importante que nós façamos esse trabalho diário, né? Todas as vezes em que nós chegarmos e percebemos algum tipo de situação nesse sentido de alguém tendo algum tipo de preconceito, alguma fala preconceituosa, que por mais que essa fala seja uma fala, muitas vezes, sem aquela maldade, né, mas a gente precisa chegar lá, precisa educar aquela pessoa, tentar levar essa informação para que esse tipo de atitude ele não venha a se reverberar mais, né? E aí
voltando aqui para o aspecto da família, é muito interessante. Não, esse momento que nós estamos tendo aqui agora é maravilhoso, porque é um assunto que traz muita, desperta muita curiosidade nas pessoas de um modo geral, e principalmente nas pessoas que têm alguém da sua família acometida por pela esquizofrenia, né? E aí é importante sensibilizar essa família para que essa família também faça essa ponte, esse elo entre a equipe que está cuidando desse paciente e o próprio paciente, né? Sensibilizá-lo para que o nosso trabalho ele seja mais efetivo. Sim, sim. Inclusive, trabalho esse que aqui no nosso lá hospital a gente desenvolve com muita, muita qualidade, muita maestria, em virtude do cerne do nosso cuidado com pacientes de transtorno mental, de uma maneira geral, sobretudo de esquizofrenia, não é isso, doutor Luiz? Uhum. Exato, é. E isso que o Danilo comentou é até um dos pilares que a gente costuma dizer do tratamento, né? Tanto que houve uma certa mudança de algum tempo para cá, onde os pacientes, antigamente, qualquer alteração, qualquer sintoma já ficava algum tempo, já ficava às vezes vários anos internados, né? E a mudança, a luta antimanicomial, ela trouxe esse paciente mais próximo da família, mais próximo da comunidade. Mas justamente porque a gente observa melhores resultados, né, melhores ganhos para o paciente com esse convívio, né? E aí, por isso, essa importância tão grande que se tem para o apoio familiar, para o apoio que os parentes próximos possam dar para aquele paciente. Sim, perfeito. E pensando nisso, nessa conscientização, né, que ontem foi o Dia Nacional da Conscientização sobre Esquizofrenia, e esse com a pessoa com esquizofrenia, por isso que nós tivemos a preocupação de trazer hoje para a nossa live essa pauta, né? E me lembro, Danilo, que você, antes mesmo da gente começar a live, estava falando de exemplos que a gente vê, às vezes, na televisão, em filmes, que abordam sobre a pessoa esquizofrenia, né? Você poderia falar sobre isso aqui para nós? Sim, claro, né? Eu lembro bem de um exemplo interessante, logo no início ali da minha carreira como psicólogo, que eu atendi um paciente e ele era muito interessante, isso me marcou bastante, porque para que eu pudesse me aproximar dele, ele era um paciente que gostava muito de anime, de tokusatsu. Tokusatsu é aquele Black Kamen Rider, Jaspion, né, Power Rangers. Ah, E aí ele gostava muito dessa cultura, né? E aí, para que eu pudesse me aproximar dele, ele estava o tempo todo ali na defensiva, dizendo que primeiro tinha que pegar na mão dele, e aí ele dizia que tinha uma voz ali falando com ele, que era a voz de Deus, e que se aquela pessoa não tivesse os pré-requisitos que ele queria, aquela pessoa não estava apta a falar com ele. E aí esse era o primeiro momento. Depois que passava desse primeiro momento, você tinha que entender de anime, né? E aí ele começou a falar de Dragon Ball, de Cavaleiro dos Zodíacos. E interessante que como eu também curto isso, então eu comecei a entrar ali no mundo dele, né? Eu não invalidei. É uma coisa bastante importante também, a gente não pode invalidar essa experiência do paciente, né? E eu entrei ali dentro do contexto dele, dentro do mundo dele, né? Daquela realidade. E aí a gente começou a falar sobre isso, e aí dentro do nosso discurso, dentro desse nosso bate-papo, dessa nossa conversa em relação aos animes, eu ia entrando ali nas questões psicológicas, no meu próprio atendimento, né? O meu atendimento foi todo organizado para se encaixar dentro da realidade dele. E aí eu tenho outra coisa que é interessante também, que me marcou bastante, que teve um psiquiatra que na época ele estava na residência e ele foi super humilde, ele chegou onde eu estava e falou, cara, como é que tu consegue acessar aquele paciente? Porque ninguém consegue, eu só vejo você conseguindo falar com ele. E aí eu chamei ele assim no canto e falei, vem cá que eu vou te dar aqui uns toques que são essenciais para que tu consiga conversar com ele. E aí eu fui falando, e ele também era um cara que era apaixonado por esse mundo de anime, de tokusatsu, e aí conseguiu acessar ele, e aí a gente fez um trabalho bem bacana, bem interessante, e tivemos bons resultados, que inclusive, eu acho que isso foi mais ou menos em 2019, até hoje eu não lembro desse paciente ter voltado para uma reinternação. cabeça. Uma coisa boa, é isso. Tornar a experiência dele cada vez mais personalizada para poder acessar, como você mesmo falou, né? Entrou no mundo dele para poder ter esse acesso e essa
identificação. Tem uma pergunta que nos colocaram aqui, que foi: quais as principais causas do transtorno? Né? É multifatorial o transtorno da esquizofrenia? Isso. Hoje o que a gente tem também de mais recente é que ela é causada tanto por fatores genéticos, né? Inclusive existem até algumas pesquisas interessantes, por exemplo, de comparando gêmeos idênticos, né, que têm cargas genéticas iguais, com gêmeos não idênticos. E aí os gêmeos idênticos eles têm cerca de 4 a 5 vezes mais chance de terem esquizofrenia conjuntamente, não os dois, do que gêmeos não idênticos, né? Então mostra aí que realmente deve existir algum fator genético. E aí se observa também mais prevalência, né, mais incidência da esquizofrenia em parentes de primeiro grau, né, pai, mãe, irmãos, do que em parentes mais distantes, que também corrobora, né, com essa hipótese de ter algum componente genético. Embora a gente ainda não tenha descoberto qual gene específico, né? Talvez pesquisas futuras consigam desvendar esse mistério, mas por enquanto a gente ainda não tem a resposta. Aliado a isso, a gente sabe também que nem todo mundo que tem uma certa predisposição genética vai desenvolver a esquizofrenia. E aí entram fatores da psicodinâmica de cada um. Então, por exemplo, algum estresse, algum outro fator estressor pode realmente desencadear a esquizofrenia num paciente que já tem algum componente, alguma predisposição. Mas isso acontece com várias e várias outras doenças. Por exemplo, o infarto. A pessoa já tem aquela predisposição, mas acontece um estresse, alguma coisa que acaba levando ao infarto, ao entupimento lá das artérias do coração. E aí isso também seria mais ou menos o mesmo modelo ali das doenças que a gente tem, como a esquizofrenia. Entendi. Há tipos de esquizofrenia? Quanto Existe. é que funciona isso? A gente consegue separar alguns padrões de esquizofrenia, né? Para tentar categorizar alguns pacientes, né? Existe a esquizofrenia paranoide, a hebefrênica, e aí elas vão modificando de acordo com a apresentação do paciente. Embora essa diferenciação fosse mais importante até no passado, porque hoje em dia a gente nota que o tratamento é o mesmo, as medicações são basicamente as mesmas para cada tipo de esquizofrenia, então essa divisão foi caindo por terra. Mas ainda existe aqueles pacientes paranoides, são os que apresentam mais sintomas delirantes, persecutórios. O hebefrênico geralmente é uma fase pouco mais avançada da esquizofrenia, onde ele fica mais restrito, ele fica mais isolado. Então, de acordo com os sintomas de cada um, a gente consegue fazer essa separação. Entendi. Então, a classificação, independente da classificação, o tratamento é da mesma forma, né? Isso. As medicações geralmente são as mesmas, né? O nosso pilar são as medicações antipsicóticas, né? E, além disso, aliado a um tratamento com a equipe de psicologia, com a equipe de terapia ocupacional, assistência social, toda essa equipe consegue fazer com que o paciente consiga ter melhores resultados. Perfeito, perfeito. Diga, Danilo, você ia falar alguma coisa? Eu ia aproveitar aqui uma deixa do Dr. Luiz Antônio, e aí ia fazer um comentário, e aí eu acho que esse comentário, inclusive, entra dentro da pergunta que o Alex fez, que é se o uso de álcool e drogas ele pode desencadear isso, né? Dentro desses fatores predisponentes, por exemplo, se você me perguntar assim, o que poderia causar a esquizofrenia, né? Não existe um exame específico, né? Através realmente ali da avaliação da equipe, uma avaliação minuciosa, né? Mas existe essa predisposição, né? Que pode abrir exatamente esse parêntese, esse espaço para que alguém possa ter venha desencadear a esquizofrenia. E o uso do álcool e o uso das drogas entra nesse quesito. Por quê? Por exemplo, principalmente essas drogas sintéticas, né? Eu acho que o nome da droga, se eu não me engano, é ayahuasca, que ela é usada, conhecida também como Santo Daime, alguma coisa assim, Daime, né? Que ela é uma droga usada para cunho religioso, né? Mas que é bastante perigoso para essas pessoas que têm essa predisposição. E o que seria essa predisposição? É ter algumas outras pessoas que já foram acometidas na sua família, né? Se você tiver alguma pessoa que já foi acometida, isso não quer dizer que você também vai desenvolver a esquizofrenia, mas é um fator predisponente
para que isso aconteça, né? Então, assim, para essas pessoas que têm essa predisposição, é interessante evitar esse contato abusivo com álcool e drogas também. Entendi. A gente consegue identificar também com o cannabis, né? Uma droga que está, de certa forma, muito presente na rotina, nas pessoas aqui de forma geral, mas que a gente observa que, às vezes, alguns pacientes que têm essa predisposição, caso entre em contato, caso tenham um uso mais frequente, podem vir a desencadear. Entendi. No nosso lar, a gente tem uma equipe multidisciplinar que desenvolve todo um trabalho de assistência e de acompanhamento dos nossos pacientes. Como é que funciona aqui no nosso lar? O doutor Luiz e o Danilo também como psicólogo, que ambos fazem parte aqui do nosso quadro, do nosso lar hospital. Aqui no nosso lar, a gente tem um acompanhamento quando o paciente está numa crise mais aguda, né, numa crise mais grave, e aí ele acaba precisando do internamento, né, para, de certa forma, a gente consiga manter a segurança daquele paciente, né, não só dele, como dos outros, de quem esteja por perto dele, e instituir o tratamento, né, porque a gente sabe que o paciente em crise, geralmente, ele é mais resistente à medicação, ele não quer tomar, ele acha que não precisa daquilo. E a gente vê que com o internamento, essa lesão consegue ser, de certa forma, aliviada, pode ser melhorada. Então, a gente tem esse acompanhamento mais na crise aqui, no internamento, e temos também um acompanhamento no ambulatório, que a gente consegue ver esse paciente quando ele já sai da crise, mas que mesmo assim ele ainda precisa do uso da medicação para evitar que novas crises cheguem, para evitar novos internamentos, para evitar novas exposições a riscos. Então, a gente consegue acompanhar esse paciente ambulatorialmente, fazer ajustes de medicações, tudo isso é possível dessa forma. E é interessante que para que a equipe ela possa fazer essa observação, fazer essas avaliações, sempre é importante que a equipe esteja ali em conjunto, trabalhando todo mundo junto. É importante para que se trace essa linha de cuidado, né, identificar os fatores estressores. A partir desses fatores estressores, eu posso traçar a minha linha de cuidado para cada paciente e evitar que esse paciente ele tenha acesso a esses fatores estressores para que não venha desencadear novas crises depois, para que ele não tenha, quando sair no alto hospitalar, ter todo esse cuidado de trazer a família também mais para perto, para que ele não tenha acesso a fatores predisponentes, para que ele não tenha novas crises, porque é um fato também interessante, o próprio Dr. Luiz Antônio pode discorrer um pouco sobre isso, é que a cada nova crise que o paciente tem, ele vem com sintomas cada vez piores. Então, é importante que nós tenhamos esse cuidado de identificar quais são esses fatores estressores para que a gente possa montar uma linha de cuidado específica para cada paciente, trazendo sempre a família também para esse cuidado, porque o paciente ele está muito próximo ali, né? Quando ele sai daqui, ele volta para o seio familiar. Então, a família, na verdade, é esse principal elo que a gente tem com esse paciente. Então, trazer essa família para perto, fazer com que essa família se sensibilize a entender da melhor maneira possível como funciona o contexto de cada paciente é importante para que a gente possa traçar uma linha de cuidado mais específica para cada um deles. Isso aí que o Danilo falou realmente é interessante, porque a gente sabe hoje que a cada crise psicótica, né, que é o nome técnico que a gente chama, aquela crise do paciente ficar vendo coisas, ouvindo vozes, tendo pensamentos delirantes, cada crise dessa pode desencadear perdas neuronais, né? E aí, acumulando isso durante várias décadas, vários anos de crises, vai fazer fatalmente com que aquele paciente tenha perdas cognitivas, né, de memória, de atenção, e aí prejudicando ainda mais a qualidade de vida dele. Por isso, a grande questão, além da medicação aliviar os sintomas, né, é evitar essa perda neuronal. Entendi. E como é que a família pode ajudar? Uma vez identificado isso, essa família é chamada também para conversar com o médico, o psiquiatra, o psicólogo. Como é que é feito isso? E uma vez pode ter alguém nos assistindo agora que de repente está nos ouvindo, está também tendo contato com esse assunto nesse momento, e de repente diz assim, como é que eu posso ajudar esse meu familiar que está apresentando alguns desses sintomas que a gente falou aqui ao longo da nossa live? Muitas das vezes o que a gente observa
que existem perfis e perfis de família, de famílias. Algumas têm, meu filho ali, meu parente tem esquizofrenia, coitado, eu vou deixar ele só isolado no canto e pronto. Quero tirar ele da sociedade, ele está no cantinho dele, ele não dá trabalho. Mas a gente percebe que isso não é uma boa coisa. Por mais que a família tenha essa boa vontade, que esteja querendo ajudar, aquilo na verdade atrapalha, né? Porque é interessante que o paciente, sobre os cuidados, ele tenha esse convívio com familiares, ele consiga desenvolver atividades, por mais simples que sejam, né? De ajudar em serviços domésticos, ajudar em serviços simples, trabalhos manuais simples. A gente percebe que é importante que esses pacientes tenham esse tipo de atividade para que ele não se torne cada vez mais dependentes. Uhum, perfeito. Danilo, você comentou um pouco antes da gente começar a live, e os que a gente vê em filmes também, ou em novela, onde foi identificado pessoas, né, personagens com esse traço. Uma forma de repente, até conscientizar e trazer para perto das pessoas esse perfil de transtorno, para que a gente pudesse ter conhecimento disso e dizer esse não ao preconceito, né? Eu me lembro que você contou de uma novela que teve um personagem. Sim. Você pode falar sobre Eu estava tentando até encontrar um gancho aqui para me voltar, né? Na questão da novela, e ainda bem que eu tive agora com a tua ajuda. Eu estava comentando, inclusive, da novela Caminho das Índias, né? Que teve um personagem, eu acho que era o Tasso, interpretado pelo Bruno Galhaço, né? E aí esse personagem, ele foi retratado de forma brilhante, porque assim, ele trazia todos esses sintomas clássicos da esquizofrenia, né? Ele ouvia vozes, ele tinha alucinações, ele se olhava no espelho e tinha uma imagem distorcida de si mesmo, né? E aí Alterar o entrando comportamento, não era, na Danilo? alteração Ele do comportamento, saía correndo, né? o pessoal causava aquele transtorno imenso no pessoal. E aí tinha todo aquele transtorno, tinha a maneira como as pessoas viam ele, né? A maneira como as pessoas tratavam e muitas vezes não conseguiam ter um manejo adequado em relação a ele. Então, você via também muita coisa do senso comum, da maneira que as pessoas tratavam ele, e até que outras pessoas foram se sensibilizando. Mas foi interessante como isso foi abordado, né? E entrando até no contexto do que o Dr. Luiz Antônio falou anteriormente, tem também aquele filme Uma Mente Brilhante, né? Que você nota que aquele personagem, agora me falha a memória o nome do personagem, mas que foi John Nash. interpretado pelo Russell Crowe, né? Que ele inclusive retratou a história de um professor, de um matemático, né? E que tinha uma mente maravilhosa, mas que ele conseguia realizar suas atividades cotidianas, né? E ele tinha uma vida aparentemente normal, uma vida que ele realizava as suas funções, ele não era tratado com diferença ou com indiferença, né? Ele não era colocado para escanteio, pelo contrário, ele estava ali ativamente vivenciando, né, da melhor maneira possível a sua vida e, claro, com todas as suas limitações, mas foi também outro filme que foi retratado de uma maneira maravilhosa. E aí, inclusive, no final do filme, você via que ele ia sendo cada vez mais comprometido, né, dentro dos processos cognitivos dele. Tem também aquele outro filme que é A Ilha do Medo, né? Você se envolve demais dentro daquele filme e aí no final de tudo você vai ver que tudo fazia parte de uma alucinação do personagem, né? Então, são filmes que retratam de forma maravilhosa como funciona realmente as pessoas dentro do quadro da esquizofrenia. Esse filme do matemático, né, do John Nash, Uma Mente Brilhante, é interessante porque muita gente tem aquela ideia de que o paciente com esquizofrenia vai ser um paciente sempre dependente, né? Mas ele mostra exatamente o contrário, mostra uma pessoa que teve realmente um bom desenvolvimento cognitivo, certa fase da sua vida desenvolveu a esquizofrenia, que realmente lhe atrapalhou durante algum tempo, né, no final da sua vida também, mas que ele soube lidar de certa forma com isso. E a gente vê muito, durante a minha formação, eu passava por um ambulatório específico de esquizofrenia. Acompanhei vários e vários pacientes que levavam vidas relativamente normais, né? Conseguiam estudar, terminavam faculdade, iam para o seu trabalho de forma totalmente funcional. Então, acho que essa é a imagem que a gente deveria ter do paciente com esquizofrenia. Uma pessoa que tem uma condição, mas que
que é totalmente incontornável. É, a gente perceber com a fala de vocês que quanto mais a gente tiver esse olhar para a nossa saúde mental, não ao preconceito de identificar, poder identificar sintomas, sinais que possam ser dados. Então, ter um olhar mais acolhedor à questão da saúde mental. Eu acho que esse é o nosso momento, né? O momento para isso, para que possa ter um tratamento precoce, que possa ser identificado de maneira precoce e possa ter uma vida, né, saudável, como vocês estão apresentando aí, os casos que são mostrados na ficção, mas que pode ser realidade, né, e que são... Tratam bem a realidade, né? Entrando aqui, teve uma fala do Alex lá atrás, que agora eu não consigo mais acessar, mas que eu não sei se é um relato dele ou algo que ele já ouviu, enfim, mas que quando alguém chega para você e fala sobre ser esquizofrênico, né? E aí como é que você reage, né? Eu costumo falar em relação à questão, por exemplo, do diagnóstico de esquizofrenia, né? Que não é uma coisa tão simples, é preciso toda uma cautela, todo um estudo para que você chegue ao diagnóstico, né? E aí eu não posso eu nem posso, eu preciso usar o equilíbrio também, né? Eu não posso romantizar demais o diagnóstico, em que sentido? No sentido de eu rotular aquele paciente, de tratar aquele paciente como, ali é o esquizofrênico. Não, eu preciso olhar para aquele paciente para além do diagnóstico, né? Ele é uma pessoa que por acaso foi acometido com esquizofrenia. Ele não é um esquizofrênico que por acaso é uma pessoa. Então eu preciso olhar para ele com esse olhar empático, para além desse diagnóstico. E, obviamente, eu também não posso demonizar o diagnóstico, porque o diagnóstico ele me dá uma linha, ele me dá um norte, né? Ele é imprescindível dentro do processo de tratamento, dentro desse contexto de você poder traçar uma linha de cuidado para que, efetivamente, esse tratamento seja interessante, seja bom para o paciente. Então, é interessante que a gente olhe para essa pessoa com mais empatia, né? Para que a gente entenda que aquela pessoa tem pessoas que amam ela, tem pessoas que se importam com ela. Ela é um ser como qualquer outro no mundo, cheia de nuances, cheia de sonhos, né? Cheia de objetivos e com a vida inteira para viver. Então, cabe a nós olhar para essas pessoas com esse olhar mais empático e dar o nosso melhor para que essas pessoas tenham o melhor em qualidade de vida. Sim. Não há psicofobia mesmo, né? Poder ter, de fato, esse olhar mais acolhedor para essas pessoas. Bom, eu acho que, na verdade, esse é um assunto extremamente instigante. Nós temos aí a participação do público que está aí nos assistindo. E esse é o nosso objetivo no nosso lar saúde mental, no nosso lar acadêmico, trazer sempre pautas para pauta que são importantes e que muitas vezes a gente vai deixando ali num segundo plano, mas que hoje é fundamental que a gente possa tratar e trazer isso à tona. Né? Lembrando para os nossos, as pessoas que estão nos assistindo, que as nossas lives ficam gravadas e que vocês possam acessar, caso porventura não tenham visto esse momento tão rico com o doutor Luiz Antônio, com o Danilo, que possa poder ter essa troca e poder aprender mais ainda, né, com esses profissionais tão interessantes, tão acolhedores para o nosso chamado aqui na. Então, eu gostaria que vocês dessem aí uma palavra final para que a gente vá se despedindo do pessoal e poder deixar aí um convite para que eles possam contribuir para as nossas futuras lives. Por favor. Bom, queria agradecer a presença de todo mundo, o convite, né, do hospital para a gente poder ter esse tempinho para conversar sobre uma doença tão que instiga tanto a nossa curiosidade, né, mas que de certa forma também traz muito preconceito, muito estigma, e é por isso que o Dia Mundial, né, da Esquizofrenia, que foi ontem, dia 24 de maio, ele se propôs para isso, né, para tentar, de certa forma,
fazer com que as pessoas conversem sobre a esquizofrenia, tirem suas dúvidas, tirem seus preconceitos, né? E eu acho que a live teve esse intuito, né, de trazer isso. A gente pôde esclarecer um pouquinho mais sobre o diagnóstico, sobre as questões de tratamento. E acho que é isso. Qualquer alteração, acho que fica isso. Qualquer alteração de comportamento que você veja de algum parente, de algum amigo próximo, tente dar atenção para ele, tente conversar, tente ver o que está se passando e, se for o caso, tragam para alguma ajuda, que a gente vai estar sempre aqui a postos para servir. Perfeito. Danilo? Gostaria de agradecer a oportunidade, né, de estar aqui com profissionais que eu tanto admiro, né, e mais uma vez falar sobre um assunto riquíssimo. E eu queria deixar aqui, hoje, enquanto eu estava dando uma lida em algumas coisas, eu acabei descobrindo uma música que eu até anotei aqui, tá? Dá só licença para eu poder pegar aqui, que eu acabei anotando para que eu não pudesse esquecer, que é uma música de um rapaz chamado Alisson, que ele descobriu que tinha esquizofrenia aos 27 anos, e aí o Nando Reis acabou gravando uma música com ele, né? E a música, ela tem o título de Ouçam Nossas Vozes. Depois, se vocês quiserem, podem até escutar ela em outro momento, mas eu achei interessante e separei aqui um trecho, e aí é com esse trecho que eu gostaria de encerrar minha fala aqui, né? Pois não. Que diz o seguinte, e é uma parte do refrão, né, que diz o seguinte: e na dor de confundir a realidade, eu só quero pedir, ouçam nossas vozes para entender e vencer o limite que há entre nós e vocês. É isso aí. Com essa fala tão poética e tão sensível, né, nós agradecemos mais uma vez a participação de vocês e de vocês que estão nos assistindo também. Contem sempre conosco, estamos sempre aqui à disposição de vocês. Lembrando que o nosso Lar Academy tem esse propósito de trazer sempre à tona pautas por meio de lives, cursos de curta duração, pós-graduação. Então, aguardem que tem muita novidade vindo por aí. Muito obrigada, doutor Luiz. Muito obrigada, Danilo. E obrigada a vocês que nos assistiram. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.